Bom, meus amigos, retomando então, vamos dar continuidade à nossa primeira aula. Vimos esse panorama geral da reforma trabalhista, todo esse introito necessário à compreensão do que foi engendrado pela Lei 13.467 de 2017 e agora iremos analisar o primeiro dispositivo que consta da relação de vocês. E esse dispositivo também gera um tratamento, um trabalho um pouco mais detalhado e com muito mais vagar, já que se trata do direito intertemporal, ou seja, a aplicação da reforma trabalhista aos contratos de trabalho em curso e aos processos trabalhistas já ajuizados. Estamos falando do artigo 6º da Lei 13.467 e os efeitos que daí advêm. O artigo 6º da lei previu um prazo de 120 dias para início de vigência, ou seja, vacatio legis de 120 dias. Como a publicação da reforma trabalhista se deu em 14 de julho de 2017, aplicando-se o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98, nós incluímos o dia 14/7 e incluímos também a data de término do dia do prazo, né? Nós incluímos a data de publicação e do último dia de prazo, começando a vigência no dia subsequente. Fazendo essa continha, vocês podem conferir, mas já fiz com calma, chegamos ao dia 11/11 de 2017 como início de vigência da reforma trabalhista. Dia 11/11 de 2017 é um sábado, então não há qualquer óbice a incidência dessas regras em um sábado, sobretudo no aspecto material, né? Horas extraordinárias que sejam realizadas nesse dia, eventual gozo de férias que seja iniciado nessa data. Agora, os efeitos processuais vão acabar sendo impactados de modo mais efetivo no dia 13/11 de 2017, porque aí é um dia útil forense, é um dia em que temos o trabalho judicial de modo regular. Nos finais de semana temos apenas as situações de urgência, os plantões judiciais. Mas o início de vigência é no dia 11/11 de 2017, que é até um termo fácil, né? Uma data fácil de memorizar, 11/11. Pois bem, então, a partir de 11/11 de 17 está valendo a reforma trabalhista, bem como as disposições daí consequentes. Contratos de trabalho que sejam celebrados a partir de 11/11 se submetem à nova regência seletista. Processos ajuizados após 11/11 também se submetem à regência processual nova que foi inaugurada pela reforma. A grande problemática é em relação às relações trabalhistas que já tinham sido iniciadas e aos processos também já iniciados. Vamos fazer uma fragmentação para fins didáticos e tratar primeiro da aplicação da lei no tempo em relação ao direito do trabalho, aos contratos de trabalho em curso. Depois examinamos a aplicação da lei no tempo quanto aos processos, quanto ao direito processual. Pois bem, o contrato de trabalho, ele, dentre outras características, como bilateral, comutativo, ele é um contrato de trato sucessivo. Vale dizer, as prestações vão se renovando mês a mês, tanto as prestações como as contraprestações e todas as obrigações mútuas que são decorrentes da celebração do pacto empregatício. Então, nós temos contratos que foram celebrados antes de 11/11 de 2017, mas que continuarão em vigor após 11/11. E a partir de 11/11, todos os dispositivos, como por exemplo, horas extraordinárias, intervalo intra-jornada, eles passam a operar efeitos
a partir dessa data, ou se o contrato foi iniciado antes da vigência, ele continua com todo aquele regramento normativo anterior. Bom, essa é uma das questões mais acirradas e mais polêmicas. É uma temática que borbulha na comunidade jurídica e que já tem gerado as mais diversas opiniões. Acerca do modo de aplicação das leis materiais, meus amigos, temos que ter em mente o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 5º, 36, ele consagra o princípio da segurança jurídica no seu tripé: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. E ele prevê, como consequência desse tripé, que a incidência de uma lei nova é imediata, mas irretroativa. Vale dizer, a partir de sua vigência ela opera efeitos, mas ela não retroage aos atos anteriores. Então, atos que digam respeito ao período anterior a 11/11/17 são regidos pela lei anterior. Atos posteriores são regidos pela lei nova. Mas alguns dizem, bom, se o contrato foi firmado antes de 11/11/17, aquele regramento normativo deve continuar em vigência, né? Ele deve ser considerado até o fim do contrato de trabalho. E costuma se invocar para dar base, para embasar isso, o princípio da condição mais benéfica. Fazendo aqui ainda um pequeno à parte, senhores, com relação a esses atos anteriores, né, que ficam submetidos à lei anterior, não há controvérsia, mas com relação aos atos posteriores benéficos, ou seja, aqueles atos que ampliam as possibilidades dos trabalhadores, é um relativo consenso de que essas mudanças têm uma aplicação imediata, como, por exemplo, fracionamento das férias em até 3 períodos, respeitado um prazo mínimo. Muitas vezes isso é de interesse do próprio trabalhador. Grupo econômico por coordenação, aquele grupo horizontal e não o grupo vertical, é uma ampliação de solidariedade dos empregadores. Os empregadores se responsabilizam em uma maior dimensão. Isso se aplicaria imediatamente, porque o que se costuma colocar como óbice a incidência imediata para contratos anteriores é uma principiologia protetiva, é uma principiologia que está plasmada no artigo 7º da Constituição, sobretudo no princípio da proteção e a sua derivação, princípio da condição mais benéfica. A condição mais benéfica, ela está a elucidar que todo o regramento relativo a um contrato de trabalho, ele se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado e, portanto, só poderia ser objeto de modificação se fosse do seu interesse em uma alteração favorável. As prejudiciais não seriam aplicáveis àquele contrato de trabalho. Portanto, a discussão ela se concentra mais nos atos posteriores maléficos ao trabalhador. Os atos posteriores benéficos costumam ser admitidos como de vigência imediata para os fatos dali para frente, em que pese haja uma crítica no sentido de que isso geraria um desequilíbrio, né, no sinalagma do contrato de trabalho. Já que temos obrigações mútuas. Por outro lado, há quem defenda que, como a relação é assimétrica, né, temos um trabalhador hipossuficiente como regra, temos essa situação nova do hipersuficiente, mas como regra é um trabalhador hipossuficiente e, portanto, uma relação assimétrica. Isso justificaria que os atos posteriores benéficos fossem aplicados de imediato. Mas abstrair dessa discussão sobre os benéficos ou não, vamos adentrar na discussão acerca dos maléficos, que é onde se concentram realmente as grandes discussões e onde enfrentaremos as maiores controvérsias acerca da temática. Invoca-se, como dito, o princípio da condição mais benéfica.
Contudo, senhores, é preciso atentarmos que a jurisprudência brasileira consagrou o entendimento de que o princípio da condição mais benéfica, ou seja, um regramento mais benéfico, se incorpora ao patrimônio jurídico do empregado apenas quando estamos diante de cláusulas contratuais e não diante de normas jurídicas. E quais seriam cláusulas contratuais? Bom, são aquelas que são firmadas no contrato de trabalho entre empregado e empregador, são cláusulas de regulamento de empresa que o trabalhador, ao ser admitido a elas, adere e se incorporam assim ao contrato de trabalho, são regras que são firmadas entre as próprias partes pactuantes da relação de emprego. Os acordos e convenções coletivas, as leis, têm uma natureza jurídica de norma, ou seja, são institutos dotados de generalidade, abstração e impessoalidade com uma força coercitiva àqueles pactuantes. A súmula 51, ela revela que para as cláusulas contratuais, como cláusulas regulamentares, cláusulas de regulamento de empresa, aquelas que revoguem ou alterem vantagens só atingem trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então temos um regulamento de empresa com a admissão de um trabalhador. Advindo um novo regulamento, esse regulamento só atinge novos contratos de trabalho. Os contratos anteriores continuam regidos pelo regulamento anterior, mesmo após o advento do novo regulamento de empresa. Isso decorre até mesmo do artigo 468 da CLT, que veda alterações prejudiciais aos empregados. E consagra o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Mas as normas coletivas, elas possuem uma natureza jurídica híbrida de contrato, já que são um acordo entre dois seres coletivos e existem algumas cláusulas obrigacionais, como eventualmente multas fixadas em favor de uma ou de outras partes, mas existem cláusulas normativas que se aplicam a toda a categoria de trabalhadores. E para as convenções coletivas que possuem natureza de norma, o TST possui um entendimento diferente. A súmula 277 prevê que as cláusulas normativas de acordos ou convenções coletivas integram os contratos de trabalho e são modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Em outras palavras, a súmula 277 admite que uma norma coletiva seja substituída por uma outra norma coletiva e ela deixe então de ser aplicada àqueles contratos que tenham sido iniciados sob a égide de uma convenção coletiva anterior. Então, a jurisprudência brasileira trata de modo diferente as cláusulas contratuais e as normas jurídicas em sentido estrito. Daí porque esse princípio da condição mais benéfica não seria um argumento, um fundamento válido para que a reforma trabalhista não se aplicasse aos contratos em curso. Contudo, como estamos aqui em um propósito de formação de opiniões, de debates, de construção, de diálogo, para eventualmente se chegar a um futuro consenso, preciso trazer um fundamento que pode ser utilizado para aqueles que entendam de forma diversa. Esse princípio da condição mais benéfica, ele foi estruturado a partir da clássica obra de Princípios do Direito do Trabalho do nosso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. E se formos consultar a sua obra, a concepção defendida por Américo Pla Rodrigues é que a condição mais benéfica protege o empregado de alterações lesivas, mesmo que seja de cláusulas contratuais ou que seja de normas heterônomas. Então, o Américo Pla Rodrigues, quando trouxe a formulação desse princípio, não restringiu somente a cláusulas contratuais,
mas é um princípio geral, né? E na minha visão, os princípios são conformados a cada ordem jurídica interna. E a nossa ordem jurídica, a partir do nosso ordenamento jurídico, se fez uma interpretação de que deveria se vedar a alteração lesiva contratual, a alteração lesiva de cláusulas contratuais, e não aquelas alterações que sejam fruto da vontade do Estado. Até porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, em precedentes reiterados, aqui trago por todos o recurso extraordinário 227755, Estado do Ceará, não há direito adquirido a regime jurídico, segundo o Supremo Tribunal Federal. Não se pode invocar direito adquirido frente à legislação heterônoma. E se não é possível invocar esse direito adquirido frente ao advento de uma nova legislação, como reiteradamente decide o Supremo, não seria, portanto, o princípio da condição mais benéfica incidente sobre normas jurídicas, mas somente sobre cláusulas contratuais, na esteira da súmula 51 e também da súmula 288 do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, em minha visão, esse princípio da condição mais benéfica não seria óbice à incidência imediata da reforma aos contratos em curso, ainda que as normas sejam prejudiciais. Mas, particularmente, defendo a necessidade de um temperamento. Ou seja, em minha visão, a reforma trabalhista se aplica, mesmo nos aspectos mais lesivos, a partir de 11/11 de 2017. Suas disposições materiais lesivas são aplicáveis, mas elas não têm incidência quando estivermos em choque, em colisão com o princípio da irredutibilidade salarial, porque o artigo 7º, inciso 6º, veda a redução de salário, salvo negociação coletiva. Esse artigo 7º, inciso 6º, é um princípio constitucional do trabalho, o princípio da irredutibilidade salarial. E esse princípio é um princípio muito caro ao direito do trabalho. E a jurisprudência trabalhista, me parece que, em que pese uma certa oscilação, ela se inclina pela necessidade de respeito à irredutibilidade salarial, mesmo que estejamos diante de alterações legislativas, porque a irredutibilidade salarial, encartada no artigo 7º, é um direito social, e direitos sociais são espécies de direitos humanos, ou, para alguns, de direitos fundamentais. Há quem faça uma diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais, não é o propósito da nossa aula e do nosso debate de hoje, mas o fato é que são direitos fundamentais, e é comezinho de hermenêutica constitucional que direitos fundamentais não devem sofrer interpretação restritiva, ao contrário, devem sofrer uma exegese à luz do princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais. Daí porque, se o legislador constitucional não restringiu a irredutibilidade a atos do empregador, não deve o intérprete fazê-lo. Pelo contrário, na omissão, deve interpretar segundo uma máxima eficácia. Portanto, entendo que normas que sejam prejudiciais podem se aplicar a contratos em curso, exceto aquelas que provoquem redução de salário. Por exemplo, temos uma hipótese do intervalo intrajornada. Houve uma redução da obrigatoriedade mínima, que era de 1 hora, e agora passa a ser de 30 minutos. Nesse caso, não há uma redução salarial. Esses 30 minutos não são computados na jornada e o trabalhador vai realizar aquela pausa. Em tese, é uma norma prejudicial. Eu entendo como uma norma indesejada no aspecto de conveniência e oportunidade, mas esse aspecto não é aferido por mim, não é aferido, no caso, pelo judiciário, não é aferido pelos operadores do direito, mas pelo Congresso Nacional. É um critério de conveniência e oportunidade. E ele não provoca redução salarial. Então entendo que, mesmo sendo maléfico, ele tem a sua aplicação imediata a partir de 11/11. Vale dizer, a partir de 11/11,
pode-se fazer um intervalo de apenas 30 minutos e não mais de 1 hora, mesmo para os contratos que já estão em curso. Essa incidência do intervalo entre a jornada de 30 minutos a partir de 11/11 só não teria aplicabilidade para aqueles que entendam que essa norma é inconstitucional, porque eventualmente estaria a ferir princípios constitucionais, como o princípio do risco mínimo regressivo, que estaria corporificado no artigo 7º, 26, ao prever a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Não vou cravar a minha posição agora, se entendo constitucional ou inconstitucional, porque vamos trabalhar especificamente o artigo 71 da CLT. Aí lá trabalharemos. Aqui o objetivo é somente ilustrar para vocês a situação da aplicação da lei no tempo. Pois bem, senhores, como exemplificação, como ilustração de redução salarial, de fatos que estão relacionados e que se chocariam com a redução salarial, eu trouxe aqui duas hipóteses. Uma primeira hipótese foi consagrada pela jurisprudência do TST em 2003, a súmula 248 do TST. O que ela nos diz? Que a reclassificação ou a descaracterização da insalubridade pela exclusão da insalubridade daquele agente nas portarias, no anexo lá da NR15, ela repercute na satisfação do adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Vejam que aqui o TST adotou uma tese contraposta à que eu venho apresentando. O TST disse, em outras palavras, se o Ministério do Trabalho excluir um determinado agente da sua relação de agente insalubre, o trabalhador deixa de ter direito àquele adicional e o seu salário pode ser reduzido. Contudo, de modo mais recente, a súmula 191 do TST foi alterada em dezembro de 2016 para dizer que a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei 12.740 de 2012, só atinge os contratos firmados a partir de sua vigência. Então, a lei do eletricitário que reduziu na prática o valor da periculosidade, o TST entendeu que ela só vai ter incidência para contratos firmados depois do início de vigência desta lei. E aí aqui eu vou trabalhar o contraponto dessa súmula com a súmula 248, que poderemos concluir a posição hoje do Tribunal Superior do Trabalho e que poderemos afastar essa suposta antinomia de verbetes sumulares. Vejam só, o adicional de insalubridade, sabemos nós que representa um salário-condição, vale dizer, diante daquela condição nociva, o trabalhador recebe. A doutrina trabalhista mesmo reconhece que o direito àquela parcela salarial decorrente de uma condição só é devido quando presente aquela condição. De maneira que, se está retirada aquela condição como nociva, o trabalhador não estaria, talvez pelo advento de novas técnicas, pela evolução da técnica, o trabalhador não estaria mais exposto a um agente nocivo. E não estando mais exposto a um agente nocivo, me parece justo, me parece razoável que ele não tenha direito àquela parcela. Era um salário-condição. A condição deixa de existir. Aquele agente não é mais tido como um agente insalubre, em decorrência da evolução do estado da técnica. Suprimida a condição, ele não tem aí direito adquirido. Além dessa diferenciação do salário-condição, porque percebam, aqui a condição teria deixado de existir. O trabalhador não estaria mais diante da nocividade. Já na súmula 191, inciso 3º, a condição permanece. O eletricitário continua exposto àquela situação perigosa. Mas o legislador reduziu o valor do adicional de periculosidade.
Aqui não houve uma extirpação de condição, houve manutenção da condição, mas redução pura e simples do valor. E nesse caso, o TST firmou a sua jurisprudência com base fundamentalmente no princípio da irredutibilidade salarial. Além dessa diferenciação que podemos aqui visualizar, essa é uma jurisprudência mais recente, é uma jurisprudência de 2016. Daí porque me parece que a tendência do Tribunal Superior do Trabalho será rechaçar normas posteriores, né? Será rechaçar essas normas que venham a provocar uma redução de salário. Normas que impactem com a irredutibilidade salarial, elas só terão incidência para os contratos que sejam firmados após a reforma trabalhista. Acredito que essa seja uma tendência, mas infelizmente não estou aqui com bola de cristal, não jogo búzios, cartas, tarô e nem algo do gênero. É apenas uma opinião, uma impressão à luz da jurisprudência que vem sendo trilhada pelo Tribunal Superior do Trabalho.